Vamos continuar com aldeídos e cetonas, agora com a parte 2, recordando que o capítulo 18 se divide em 3 partes, 3 aulas de aproximadamente 60 minutos. Essa é a segunda e teremos ainda uma terceira e última parte. Existem também muitas reações de hidretos, né? Os aldeídos e cetonas também podem reagir com hidretos. Então, o hidreto é uma espécie de hidrogênio carregado negativamente. Nós temos notado com muita frequência o hidrogênio carregado positivamente, né, dos ácidos. Porém, é pouco comum vermos aí o hidrogênio carregado negativamente. Mas existem espécies químicas, reagentes químicos que dão origem, né, a esses hidretos. Produzem esses hidretos em meio reacional. Agora veremos quais são. Então, o hidreto, uma vez presente no meio reacional, por intermédio de um reagente que se adiciona, gera hidreto, e esses hidretos funcionam também como nucleófilos. Eles atacam o carbono carbonílico, ocorrendo mesmo deslocamento da ligação π para o oxigênio fica, né, com uma carga negativa, e o contraíon dessa carga negativa é o mesmo contraíon original do hidreto. Então temos aqui daí na presença de um ácido, ao final da reação, o ácido neutraliza a carga sobre o oxigênio, formando uma hidroxila, e o produto final é um álcool, né? O álcool aqui no caso pode ser secundário ou primário, né? Se esse R' for um hidrogênio de um aldeído, no caso, teríamos aqui um hidrogênio, também teríamos um álcool primário. Se for esse R for uma cadeia carbônica, teríamos aí um álcool secundário, porque o carbono, a hidroxila está ligado a um carbono secundário. Quem são os compostos que geram hidreto? Esse é o boro-hidreto de sódio. Então esse reagente é um sólido branco, né, relativamente estável, que tem que ser mantido em ambiente seco, porque a água promove a sua hidrólise. Esse gera íons H-. H- porque ele está ligado ao sódio, que é um metal, então é um hidreto. Esse H- formado, né, gerado pelo boro-hidreto, ele vai atacar o carbono carbonílico, como havíamos mostrado, e uma vez formado o sal, que esse oxigênio negativo fica como contraíon do sódio, você tem que neutralizar numa segunda etapa com ácido, formando um álcool, que no caso um álcool primário, um butanol, um álcool primário. Se você utilizar uma cetona em vez de um aldeído e fizer a mesma reação, vai acontecer a formação de um álcool agora secundário, porque o carbono da hidroxila é um carbono secundário. Aqui também um outro reagente que gera hidretos é o hidreto de lítio e alumínio. O hidreto de lítio e alumínio também gera íons hidretos. Então, se você tem o contraíon do alumínio aqui, que ele está negativo, é um lítio normalmente, né? Então, o lítio positivo é um metal, perdeu elétrons para o alumínio aqui do hidreto de alumínio. Esse hidreto que se liberta, porque está ligado ao metal, alumínio ligado a hidrogênio, o alumínio é metal, perde elétrons, né? Então ele perde elétrons para o hidrogênio, porque no caso o hidrogênio ele é um não metal. Então ele tende a adquirir elétrons e os metais tendem a perder, né? Essa é uma noção básica. Então esse hidreto funciona como um nucleófilo. Ele ataca o carbono agora de um éster. Notem que temos aqui um outro exemplo, um éster. O hidreto ataca o carbono carbonílico. Agora sim, né, o éster pode sofrer uma eliminação, uma substituição, porque quando falávamos de aldeídos e cetonas, a gente mostra apenas a adição. Mas no caso aqui, como é um éster, pode haver uma substituição desse grupo metóxi aqui, né? Então vamos ver, ocorre o ataque, o par de elétron da carbonila, o par de elétron π, se desloca para o oxigênio, o contraíon desse oxigênio pode ser o lítio, que é o contraíon aqui do hidreto de lítio, de alumínio, mas se não for adicionado um ácido, essa reação facilmente evolui o par de elétrons que
foi deslocado para o oxigênio da carbonila, pode retornar, restituindo a carbonila, e agora sim nós temos um grupo de saída. Esse grupo de saída é o oxigênio ligado a uma metila, um grupo metóxi. Esse grupo sai e se forma um aldeído. Vejam bem, uma maneira de transformar um éster em um aldeído. Só que o aldeído, como já vimos, é mais reativo do que uma cetona, né? Ou do que um outro composto que já vimos como um éster, por exemplo. Ele é mais reativo. Então vai sofrer um seguinte ataque, né? Nada impede que o aldeído, uma vez formado, com a sua carbonila, ela não continue sendo alvo de ataques de hidretos que estão presentes no meio reacional. Então não é facilmente evitável que se a reação pare no aldeído. Então o aldeído, uma vez formado, sofre um segundo ataque de um hidreto, né? Porque os hidretos presentes não têm como distinguir ou preferir atacar os ésteres originais e não os aldeídos que vão se formando. Então eles também são alvo de ataque de hidretos. Os hidretos voltam a atacar o carbono carbonílico, a reação se repete e se forma um álcool primário. Então o éster se converteu num aldeído e posteriormente num álcool primário. Então é uma reação de preparação de álcool primário a partir de éster, usando aqui o hidreto de lítio e alumínio. Haveria uma forma de parar a reação em aldeído? Sim, desde que utilizássemos um outro reagente, né, e controlássemos a temperatura. Então poderíamos parar a reação no aldeído. Podemos ver isso posteriormente. Aqui nós temos um éster, e agora sim, na presença de dibal, que é o diisobutil alumínio, né, hidreto de isopropil alumínio, se chama simplesmente dibal, a uma temperatura de menos 78 graus abaixo de zero, vai acontecer apenas a primeira fase daquela reação. O hidreto vai se ligar ao carbono carbonílico, vai eliminar o grupo metóxi e vai, depois, na presença de água, vai formar o pentanal. Mas isso tem que ser feito a baixas temperaturas, porque o passo seguinte da reação pode ocorrer e converter o pentanal, né, num álcool, que seria o pentanol. Temos aqui um ácido carboxílico. Observem que também pode reagir com hidreto de lítio e alumínio. A gente não está representando lítio aqui, mas é o contraíon do alumínio, né? Então temos um lítio positivo que perdeu um elétron para o sistema de hidreto de alumínio. Então, como o hidrogênio está ligado a um metal, ele é mais eletronegativo, o metal gosta de perder elétrons, o hidrogênio consegue, nessas circunstâncias, adquirir uma carga negativa, atuando como nucleófilo. Só que como os ácidos carboxílicos costumam liberar hidrogênio H+, então um hidrogênio H+ do ácido carboxílico se une com um hidrogênio H- do hidreto, formando hidrogênio gasoso. E o ácido é o carboxilato, né? Se forma o carboxilato aqui. O carboxilato tem um contraíon negativo. Qual é o contraíon desse carboxilato? O lítio, que seria o contraíon do alumínio. Estaria aqui acompanhando em solução, né? Seria um sal dissolvido no solvente que tem que ser adequado para solubilizar esses reagentes. Então, o alumínio ligado a 3 hidrogênios, ele é uma base, um ácido de Lewis, né? Atua aqui como ácido de Lewis. Todo ácido de Lewis é aquele que recebe par de elétrons, né? Então o alumínio precisa receber um par de elétrons. E o oxigênio, né, do carboxilato, ele tem pares de elétrons para doar, né? Tem um excesso de elétrons sobre esse oxigênio. Então se forma esse complexo, né, essa estrutura aqui. E um hidrogênio, vejam que interessante, um hidrogênio, uma vez formado o complexo, um hidrogênio, né, é liberado na forma de hidreto, porque continua ligado ao alumínio. Então, como ele está ligado ao alumínio, a tendência
ele recebeu o elétron, um par de elétrons que está compartilhando com o alumínio. Principalmente porque o alumínio tem uma carga negativa, né, que está sendo que ele recebeu um par de elétrons do oxigênio. Então esse hidreto ataca o carbono carbonílico, né, e a ligação se forma essa ligação aqui. Um par de elétrons da carbonila se desloca para o oxigênio, formando essa espécie carregada, e um hidrogênio se liga aqui ao carbono da carbonila, originalmente da carbonila. Agora, toda vez que um oxigênio está carregado negativamente e está ligado a um carbono, ele pode restituir a carbonila, né? Então ele volta a restituir a carbonila, como a gente vem assistindo em várias ocasiões. Ele volta a restituir a dupla ligação carbono-oxigênio, e esse grupo é um bom grupo de saída. O oxigênio, ao receber aqui a dupla ligação, restituir a carbonila, esse grupo acaba sendo eliminado, um oxigênio ligado ao alumínio. Então sai H2O alumínio, é o grupo de saída. E se forma um aldeído, né? Um aldeído, CH3CH dupla O. Isso aqui é o etanal ou etanaldeído, ou também chamado acetaldeído, né? Bom, uma vez formado esse aldeído, ele pode sofrer, continua havendo uma carbonila, como havia originalmente uma carbonila no éster, no ácido, temos a carbonila aqui no aldeído, que inclusive é mais reativo, né? Então vai sofrer um segundo ataque, porque ainda temos a presença de hidreto de lítio e alumínio no meio reacional, então ele vai sofrer um ataque do hidreto, né? O hidreto é o nosso nucleófilo, vai atacar o carbono da carbonila do aldeído. Mas formado aí, né, um par de elétrons corre para o oxigênio, como já vimos, e temos aqui um etoxi, né? Seria o sal, o ânion do etanol, né? A gente chama de etoxi, né? Tem uma carga negativa sobre o oxigênio, etoxi. E na presença de um ácido clorídrico, o hidrogênio, por exemplo, se liga ao oxigênio formando etanol. Então temos aqui, a partir de uma cadeia carbônica, ó, de um ácido carboxílico, que seria o ácido etanóico, porque tem 2 carbonos, acabamos por obter o etanol, que é a mesma cadeia carbônica original, só que no lugar do grupo carboxila, né, temos um grupo hidroxila do álcool. Então essa aqui é uma maneira de transformar ácido carboxílico em álcool primário, né, utilizando hidreto de lítio e alumínio. O lítio não foi representado, mas ele está fazendo contraíon aqui, é o contraíon desse alumínio. O cloreto de acila é também reduzido por hidreto de lítio e alumínio, fornecendo um álcool. Isso aqui seria um bom exercício, tentar deduzir o mecanismo de reação quando utilizarmos aqui no lugar dessa hidroxila um cloreto, por exemplo, né, que seria o cloreto de etanoíla. Usar o mesmo mecanismo e ver como ocorreria essa reação com o cloreto de acila. Aqui temos a reação de uma amida. Observe aqui uma amida, essa aqui é uma etanamida, né, sendo que tem uma metila ligada no nitrogênio, portanto é uma etanamida monossubstituída, uma amida substituída. Seria N, né, metil, porque temos um metil ligado ao N, de uma etanamida. Então também acontece a reação. Na presença de hidreto de lítio e alumínio, libera-se hidreto, como sempre. O hidreto reage com esse hidrogênio também é um hidrogênio ácido, não é tão ácido quanto de um ácido carboxílico, mas sim que ele possui uma certa acidez. Na presença de uma base adequada, que no caso seria o hidreto, é uma base muito forte, esse hidrogênio é liberado na forma de ácido, né? O composto pode se comportar como ácido quando na presença de uma base forte. Então, se temos uma base forte, esse hidrogênio se comporta como hidrogênio ácido, formando hidrogênio gasoso, e se forma aí uma ligação, né,
se forma esse composto aqui com uma carga negativa sobre o nitrogênio. Essa carga negativa é transferida para formar uma dupla carbono-nitrogênio, uma dupla ligação aqui, formando aqui então, e o par de elétron que havia na carbonila é deslocada para o oxigênio, como mostramos aqui. Então sai um próton daqui, o par de elétron constitui aqui uma dupla ligação π com o carbono, e a ligação π da carbonila se desloca para o oxigênio. Temos aí o contraíon desse oxigênio negativo é o alumínio. Ele ataca o alumínio, porque o alumínio está fazendo a vez aqui de um ácido de Lewis, como já mostramos anteriormente. Se forma essa estrutura. Novamente, como foi visto com ácidos carboxílicos, se libera um hidreto aqui, porque está ligado com o alumínio, carregado negativamente. Esse hidreto ataca o carbono, que está formando uma ligação tipo imina com o nitrogênio. Então ocorre um ataque aqui e um desligamento do oxigênio, né? O oxigênio acaba se desligando da ligação da carbonila original. E certamente vem um par de elétrons do nitrogênio para repor a saída do oxigênio, formando uma imina. Uma imina, essa aqui é uma imina. E isso aí, novamente, como aconteceu com o ácido carboxílico, né? Temos aí um mecanismo paralelo, similar, né? Sem muitas diferenças. Essa imina seria o equivalente a um aldeído, né? Que vimos anteriormente quando usamos ácido carboxílico. Temos aqui a dupla ligação, só que agora é com nitrogênio, naquele momento era com oxigênio. Daí uma segunda molécula de hidreto de lítio e alumínio ataca o carbono, que seria um carbono carbonílico, mas não é um carbono imínico, né? Mas também tem sua eletrofilia, portanto pode ser atacado por um hidreto. Essa ligação, esse par de elétrons se desloca para o nitrogênio, que é eletronegativo também, não tanto quanto o oxigênio, porém ele tem uma certa eletronegatividade. Se forma esse intermediário, né, com uma carga negativa sobre o nitrogênio, que na presença de água protona o nitrogênio e se obtém uma mina secundária. Então aqui temos uma mina secundária, o hidrogênio da água protonou o nitrogênio e temos uma hidroxila como resultado também. Essa hidroxila tem como contraíon lítio, né? Então notem que o que acontece em suma é a saída desse oxigênio da dupla O para formar água, certo? Para formar água, sai hidrogênio gasoso, na verdade, né? Sai um hidrogênio gasoso e também se forma uma molécula de água. A água fica com o alumínio, né? Então esse oxigênio sai com os hidrogênios do hidreto de lítio e alumínio. E entra hidrogênios também no carbono, né, que estava com a carbonila, formando a carbonila, seria esse CH2. Em suma, se quisermos ver de maneira simplificada a reação, onde havia uma carbonila passa a ter um CH2 e o oxigênio sai com alumínio, né, alumínio H2O. Isso forma aí um óxido de alumínio, né, uma espécie hidratada de alumínio, hidróxido de alumínio, ao final. Quando havia uma carbonila do ácido carboxílico aqui, também saía o oxigênio do ácido carboxílico com o alumínio, né, e formava um CH2 aqui, e o oxigênio do grupo hidroxila, o ácido, se mantinha, formando um álcool, né. Também é uma maneira resumida de ver o resultado da reação. Temos aqui a reação agora de uma cetona com uma amina primária. Note aqui, esse grupo R é uma cadeia carbônica, aqui é uma amina primária. Então, o par de elétrons do nitrogênio ataca o carbono da carbonílica, né, ocorre um deslocamento da ligação π para o oxigênio, forma essa estrutura, né, em que o nitrogênio está carregado positivamente. Observe que um desses hidrogênios, para neutralizar a carga positiva, sai na forma de um próton, um H+, que por sua vez se adiciona, um próton também se adiciona aqui ao grupo, ao oxigênio negativo, né? Então acaba
havendo uma transferência de próton. Isso não significa que o mesmo próton que sai aqui é o próton que vai se adicionar ao oxigênio. Pode haver uma adição de um próton do meio para o oxigênio, assim como uma saída de um próton aqui do nitrogênio para o meio. Então, no fim, teremos aqui a hidroxila e a amina, né? Esse intermediário tetraédrico neutro chamado carbinolamina, né? Carbinolamina. Essa carbinolamina, na presença de ácido, né? De um ácido, a acidez aqui é importante, controlar a acidez para que tenhamos aí a formação do produto desejado. A acidez, então temos aqui próton no meio. Esses prótons vão atacar quem? O nitrogênio ou o oxigênio? Podem atacar o oxigênio ou o nitrogênio. Se atacar o nitrogênio, a reação retrocede. Se atacar o oxigênio, ela pode avançar para essas outras espécies. Então, atacando o oxigênio, forma uma hidroxila protonada que é eliminada na forma de água. E um par de elétrons do nitrogênio restitui, né, a ligação do carbono perdida com a saída da água, formando aqui um grupo imina, protonado, né? Aqui temos aí uma carga positiva sobre o nitrogênio, porque ele doou um par de elétrons para formar o grupo imina, né? A ligação π. Esse hidrogênio sai na forma de um próton e temos a imina, o produto final. Então, o que notamos é o seguinte, que os dois hidrogênios que estavam sobre o nitrogênio é como se eles tivessem sido transferidos para o oxigênio para formar água, né? Que é a água que sai aqui. E as duas ligações que haviam com o oxigênio se transferem para, formam duas ligações agora com nitrogênio, formando a imina. Para memorizar, mas temos que recordar que ocorrem todos esses passos, tal como está descrito aqui. Essa é uma reação nucleofílica de adição e eliminação, né? Ocorreu aqui uma adição da imina, da amina, e depois ocorreu uma eliminação da hidroxila, né, na forma de água. Então a carbonila aqui, original, o oxigênio da carbonila, ela vai recebendo próton, recebe primeiro um próton, depois recebe outro próton e acaba sendo eliminado na forma de água. E os prótons podem vir do meio e são devolvidos ao meio pelo nitrogênio. O nitrogênio perde os dois hidrogênios da amina, né, são entregues ao meio e acabam sendo transferidos para o oxigênio do meio, formando água e a imina. Aqui é uma experiência em que mostrou o resultado da reação de acordo com com pH. Note que a melhor velocidade de reação, né, ocorre com pH em torno de entre 4 e 5. Em torno de 4,5 obtém a melhor resultado. A velocidade da reação é maior, né? Aqui, a dependência da velocidade da reação da acetona com hidroxilamina em função do pH da reação, né? Um perfil pH-velocidade. Aqui nesse eixo vertical nós temos a velocidade da reação e no eixo horizontal o pH. Então a velocidade da reação é maior quando o pH está entre 4 e 5. Então esse pH tem que ser controlado para que a reação se concretize. Caso contrário, a reação terá uma velocidade menor. Então em pH muito ácido, ela é muito lenta. Em pH muito próximo de neutro também, ela é lenta. Ela é mais veloz, a reação com uma maior velocidade. Em pH em torno de 4,5. Aqui temos a acetona reagindo agora com uma amina dissubstituída. Nota que temos aqui apenas um hidrogênio. Então, já não temos dois hidrogênios para formar água com o oxigênio. Como que ocorre a reação? Um par de elétrons do nitrogênio, como no caso da amina primária, também ataca o carbono carbonílico, ocorre deslocamento da ligação π para o oxigênio. Essa reação é reversível, né? O nitrogênio pode ser expulso novamente com a devolução do par de elétrons para restituir a carbonila. A reação retrocede. No caso, ela também pode ser protonado, o oxigênio pode ser protonado com acidez do meio, formando uma hidroxila, e o nitrogênio que está carregado eliminar um próton. Ou seja, é como se ocorresse uma transferência de um próton, de um hidrogênio,
da amina, né, do nitrogênio, para o oxigênio. Né? Aqui ele foi mostrado em dois passos. Primeiro entra o hidrogênio no oxigênio, depois sai o hidrogênio da amina. Finalmente temos essa estrutura. Isso é comum com a reação com a amina primária, é o mesmo procedimento, mas estando nessa situação, ocorre algo diferente. Né? Ainda nesse passo é o mesmo procedimento, ou seja, a água, a hidroxila, recebe um próton formando água, né, H2O protonado, que é eliminado na forma de água. Então isso também ocorre com a amina primária. Só que agora forma essa estrutura, também se formou essa estrutura com a amina primária. Só que naquela ocasião, um desses R era um hidrogênio e poderia ser eliminado, né, para formar a imina neutra. Seria uma imina protonada nessa altura aqui. Né? Caso tivéssemos partido de uma amina primária, nesse momento aqui nós teríamos uma imina protonada. Né? Seria um hidrogênio nessa posição, bastaria retirar o hidrogênio e a reação estaria concluída. Porém, um carbono ligado, uma cadeia carbônica ligada ao nitrogênio não pode ser eliminado. Então, a alternativa para neutralizar essa carga positiva é uma saída do hidrogênio alfa. Né? Esse hidrogênio é o hidrogênio alfa ao grupo imina. Lembre-se que o carbono é carbonílico ou carbono imínico, aqui nesse caso, é o carbono alfa. Né? Então, sai o hidrogênio do carbono alfa. Esse hidrogênio tem uma certa acidez, nós vamos ver isso nas reações no capítulo 19. Esse hidrogênio sai e estabelece uma dupla ligação aqui entre o carbono alfa e o carbono da imina. Isso faz com que a dupla ligação, a ligação π, possa ser deslocada para o nitrogênio, neutralizando a carga positiva sobre o nitrogênio. Então nós temos aí um nitrogênio ligado a um carbono vinílico. Né? Isso aqui seria uma enamina. Lembrando que se fosse oxigênio aqui, seria um enol. Né? O enol é quando uma hidroxila está ligada a um carbono com uma dupla ligação. Então nós temos aqui, como não é oxigênio, é nitrogênio, chamamos de enamina. Então esse produto é enamina. Então recordando, quando era uma amina primária, o que se formava era uma imina. Quando usamos uma amina secundária, o que se forma é uma enamina. E se for uma amina terciária, a reação não ocorre, né? A reação não avança. Portanto, a amina primária dá origem a uma imina, a amina secundária dá como produto uma enamina, e se for uma amina terciária, a reação não ocorre. Bom, aqui vimos uma amina, né, primária e secundária, mas o grupo NH2 pode vir de outras espécies químicas, não precisa vir necessariamente de uma amina primária nem secundária, basta ter uma NH2 que essa reação também pode ocorrer. Então aqui no caso uma cetona, e temos aqui uma hidrazina, saem os dois hidrogênios do nitrogênio com o oxigênio formando água, e se estabelece uma dupla ligação carbono-nitrogênio. Isso aqui é uma hidrazona. Essa espécie aqui com NH2 é ligada a um carbono, se chama hidrazona. Se tivermos essa semicarbazida, que se caracteriza por ter um NH2 ligado a um NH carbonila do grupo amida, né? Carboxamida aqui ligado a um grupo tipo hidrazina aqui, isso aqui se chama semicarbazida. Esse NH2 pode reagir da mesma maneira que vimos anteriormente com uma amina primária, com oxigênio, saem os dois hidrogênios aqui com oxigênio formando água, né? E se forma uma dupla ligação carbono-nitrogênio. Isso aqui esse produto se chama semicarbazona, também libera água. Aqui mostramos um mecanismo para essa reação de uma hidrazina com uma cetona. Essa reação também é conhecida como redução de Wolff-Kissner. É usado para desoxigenar um grupo carbonílico, ou seja, a perda desse oxigênio, né, e a introdução de hidrogênios nessa posição. Então, como ocorre essa reação? A hidrazina, né, tem um par de elétrons sobre o nitrogênio, né, tanto um quanto o outro,
esse par de elétrons ataca o carbono carbonílico e ao longo da reação vai se formar a hidrazona, tal como aconteceu com a amina primária. Uma vez formada a hidrazona, que é essa espécie aqui, na presença de uma base, vai retirar um hidrogênio ácido. Esse hidrogênio aqui tem uma certa acidez, né, que está ligado ao nitrogênio, que por sua vez está ligado a outro nitrogênio, então ele possui uma certa acidez. Então ele sai na forma de H+, porque o par de elétrons fica sobre o nitrogênio, forma uma espécie carregada negativamente, sai uma molécula de água. E esse par de elétrons estabelece uma dupla ligação nitrogênio-nitrogênio, e o par de elétrons que havia anteriormente do grupo imina passa para o carbono. Isso aqui está em equilíbrio, né? Ou a carga negativa está sobre o nitrogênio e ao mesmo tempo está sobre o carbono da imina. Na verdade existe um híbrido, né? Não é nem essa estrutura e nem a estrutura inferior. É um híbrido em que a carga negativa é estabilizada pelo carbono e pelo nitrogênio. Ambos elementos ajudam a suportar essa carga negativa. Inclusive o sistema aromático também contribui com essa carga negativa, para distribuir essa carga negativa. Por isso que ela se forma com facilidade, porque ela é bem suportada pelo sistema. Ela passa a existir vários híbridos de ressonância em que essa carga negativa passa a ser distribuída, inclusive para o anel benzênico. Quando a carga negativa está sobre o carbono, uma das posições de ataque, ela pode capturar um hidrogênio da água. Pode capturar um hidrogênio da água. A água tem uma certa acidez, pode liberar um H+. Né? O carbônio aqui pode atacar um hidrogênio da água, neutralizando a carga. Bom, e voltamos à condição de hidrazona original, em que tínhamos um nitrogênio com hidrogênio, agora só temos um, e novamente na presença de uma base, pode ser retirado o outro hidrogênio restante. Com isso, agora forma-se água de novo, e o par de elétrons que fica sobre o nitrogênio, ele pode constituir uma tripla ligação nitrogênio-nitrogênio, que é eliminado na forma de nitrogênio gasoso. E a carga negativa é transferida aqui para o carbono benzílico, esse carbono ligado ao benzeno, né? Carbono benzílico. Esse carbono benzílico ele é especial porque a sua carga negativa ou positiva pode ser distribuída pelo anel benzênico, através de estruturas de ressonância. Então ele tem uma certa reatividade diferenciada. Então ele adquire essa carga negativa com uma certa facilidade, porque ele suporta essa carga negativa em contribuição do anel benzênico. O anel benzênico contribui com estruturas aqui de ressonância em que essa carga negativa pode ser distribuída pelo sistema. Então, uma vez formado esse carbânio, que não larga de ser um carbânio instável, ele captura um hidrogênio da água, assim como capturou aqui nessa ocasião. Recebeu um hidrogênio da água, atacou o hidrogênio, né, e foi neutralizado. Aqui volta a ocorrer o mesmo. E nós temos o resultado final. Onde havia uma carbonila, agora existe um CH2. CH2. Então, em suma, o que acontece ao longo dessa reação com a hidrazina, depois de muitos passos, é a eliminação do oxigênio, com 2 hidrogênios da hidrazina. 2 hidrogênios desses são entregues para o oxigênio, para formar água, e outros 2 hidrogênios da hidrazina entregues para o carbono para formar o CH2. E os nitrogênios se ligam para formar nitrogênio gasoso. Então, de uma forma simplificada de entender, né, a reação. Então, se nós tivéssemos aqui o benzaldeído, aqui usamos uma cetona, metilfenilcetona, se nós tivéssemos um aldeído, na presença de hidroxilamina, obteríamos uma oxima. Né, uma oxima. E aqui nós não temos um nitrogênio ligado ao nitrogênio, nós temos uma hidroxila. Então, que se forma, a reação para nesse composto, nessa oxima.
Isso que é interessante fazer o mecanismo para ver como que ocorre isso, né? Então é um desafio aí para os nossos alunos. Bom, aqui temos a adição de água. A água se adiciona a um aldeído ou a uma acetona para formar hidratos, né? Então aqui temos uma carbonila de uma acetona. Se for hidrogênio aqui, no lugar de um R, temos um aldeído. E pode adicionar uma molécula de água a esse aldeído acetona para formar um diol geminal. Notem que temos duas hidroxilas no mesmo carbono, portanto é dito diol geminal. Ou também um hidrato, né? Que temos um OH com hidrogênio do outro lado, que forma água, né? E forma aí uma carbonila aqui com a saída da água. Então, isso aqui é um hidrato, né? Como que essas reações ocorrem? Temos aqui o aldeído, na presença de ácido é ativado o carbono carbonílico, porque o ácido ataca, né? O hidrogênio ataca o oxigênio, ou seja, os pares de elétrons do oxigênio atacam o hidrogênio ácido para formar um oxigênio carbonílico protonado, né? Uma molécula de água, agora que está ativada a carbonila, molécula de água, um par de elétrons ataca o carbono carbonílico, se forma essa espécie. Essas reações são reversíveis, podem retroceder, assim como entram, podem sair o próton, né? A protonação pode ser eliminar um próton aqui da carbonila e voltar a retroceder a reação. Assim como entrou a água pode se romper essa ligação e também retroceder a espécie original. Mas uma vez formada essa espécie, né, carregada, também pode avançar com a eliminação de um próton, né? A água aqui, o oxigênio está protonado dessa hidroxila, pode eliminar um próton, formando um composto de hidroxilado geminal, né? Isso que seria um hidrato do acetaldeído, né? Quando colocamos água na presença de etanol ou acetal, né? Acetaldeído, que é esse composto aqui, na presença de água, se estabelece esse equilíbrio em que 42% das moléculas do aldeído estão na forma original e 58% estão na forma hidratada. Então seria acetal, né, hidratado. A reação pode acontecer também com uma acetona. A acetona comum, né, a acetona usada para retirar esmalte das unhas, essa que usamos nos institutos de beleza, na presença de água, pode sofrer hidratação, né? E isso acontece porque a acetona nunca está totalmente seca, sempre existe uma porcentagem de água. Então, no caso da acetona especificamente, 99,8% das moléculas se mantém na sua forma neutra e apenas 0,2% das moléculas passam para a forma hidratada. Isso daqui é um coeficiente, né, da reação, ou seja, a velocidade da reação. Uma reação de 0,02, né? Portanto, é uma reação lenta, ela não é tão favorecida. Como vimos, a reatividade, a acetona é menos reativa do que o acetaldeído. O acetaldeído é mais reativo. Então, já no caso do acetaldeído, como vimos, a forma hidratada corresponde a 58% e a velocidade da reação é um pouco maior. E no caso do formaldeído, que é o mais reativo deles, na presença de água, quase 100% está na forma hidratada. Porque o formaldeído é muito mais reativo, né, do que o acetaldeído, que por sua vez é mais reativo que a acetona. Por que existem essas diferenças nos valores dos coeficientes, né? A gente já falou sobre a reatividade desses compostos, né? Já explicamos que o grupo metila é um grupo doador de elétrons, né? Então ele estabiliza, né, a eletrofilia do carbono, diminuindo a sua reatividade. O hidrogênio não é um grupo tão eficiente quanto a doar elétrons, né, tanto quanto a metila. Então, o fato de ter um hidrogênio já reduz esse efeito. E dois hidrogênios, todavia, ainda mais. E também tem um efeito estéreo, né? Ou seja, o volume da metila
impede a entrada de um nucleófilo, né? No caso, os hidrogênios são pequenos, facilita a entrada do nucleófilo. Bom, aqui temos também que levar em consideração não só, né, a reatividade dos reagentes de partida, né, dos compostos de partida, mas também a estabilidade dos produtos, né? Então, a reação estará deslocada para a formação dos produtos se os produtos, as moléculas dos produtos forem mais estáveis. Quanto mais estáveis as moléculas dos produtos, mais favorecida energeticamente, termodinamicamente, a formação desses produtos. Então, já temos levado em consideração que o carbono carbonílico é estabilizado pelas metilas, pelas cadeias carbônicas, né? É estabilizado porque fornece densidade eletrônica ao carbono, estabilizando a molécula, né, o carbono carbonílico. Esse carbono carbonílico ele é reativo porque ele é deficiente de elétron, né? O carbono está ligado com o oxigênio através de uma ligação dupla, ou seja, uma ligação sigma, sp3, sp2, sp2, e também uma ligação pi, P puro do carbono com um orbital P puro do oxigênio. Então essa ligação pi entre os orbitais P são móveis, né? Elas podem se deslocar para o oxigênio facilmente. E com isso, por o oxigênio ser mais eletronegativo, costuma transferir uma carga positiva para o carbono, né? Então existe um equilíbrio, inclusive. A carga parcial positiva sobre o carbono e uma carga parcial negativa sobre o oxigênio. Bom, essa reatividade do carbono carbonílico se deve a essa ligação com o oxigênio. E quem estabiliza essa carga parcial do carbono são as metilas que estão ligadas a esse carbono. Então, se tiver grupos doadores de densidade eletrônica, como são os grupos alquilas, né, essas cadeias carbônicas, elas vão diminuir a eletrofilia desse carbono, né? Ou seja, consequentemente sua reatividade. E essa tendência diminui quando você retira o grupo metil e ele é substituído por hidrogênios. O hidrogênio não tem um efeito indutivo doador de elétrons tão intenso quanto as metilas. Então esse composto é mais estável, né? Menos reativo, portanto, uma acetona. Um aldeído seria um pouco mais instável. E o aldeído mais instável seria o formaldeído ou metanal. Por outro lado, o resultado da reação de hidratação gera esses hidratos, né? Notem que aqui nós temos um carbono sp2, trigonal plano, e as metilas, né, e o oxigênio estão separados por ângulos de 120 graus. E aqui nós temos 4 substituintes, né, 2 hidroxilas geminais, que estão numa estrutura tetraédrica, no carbono sp3. Portanto, eles estão mais próximos entre si. Isso causa uma certa instabilidade, porque a metila ocupa um volume, né, e esse volume interfere, né, espacialmente com os demais substituintes. Então, isso daqui é um efeito espacial, né, estérico. E esse impedimento estéreo, essa instabilidade, é maior quando o carbono está substituído com grupos volumosos, né? Quanto mais volumosos, maior é esse efeito estérico, espacial. E aqui, como é de esperar, quando um desses substituintes é substituído por hidrogênio, temos uma diminuição do efeito, né, de impedimento espacial. E no caso de 2 hidrogênios, a estrutura fica mais estável. Então, a tendência da cetona se converter em sua forma hidratada, né, é menos favorecida do que no caso de um aldeído. No caso do aldeído, a forma aldeídica, né, é mais instável e a forma hidratada é mais estável, o que contribui para que a reação ocorra, né, a conversão do formaldeído
em seu hidrato é mais favorecido. Adição de um álcool a um aldeído, né? Ou a uma acetona. Então, você tem aqui uma acetona, essa aqui é a propanona, nossa conhecida acetona, né, comum. Na presença de um ácido, né, o oxigênio da carbonila é protonado, ou seja, ele recebe um próton, né, um hidrogênio ácido. E esse hidrogênio ácido se adiciona a esse oxigênio porque é nessa posição que estão a maior densidade eletrônica da molécula. E o oxigênio tem pares de elétrons disponíveis, né, para serem doados. Ele funciona como uma base de Lewis, né, e o ácido como ácido de Lewis, aceptor de pares eletrônicos. Forma essa carbonila protonada, isso é uma ativação do carbono carbonílico, porque se o oxigênio já estava atraindo a ligação π para si, agora com a protonação o carbono carbonílico estará ativado, estará muito mais eletrofílico, né? Então, na presença de uma espécie nucleofílica que possui pares de elétrons disponíveis, vai haver um ataque, né, ao carbono carbonílico, né, um ataque nucleofílico, né, ao carbono carbonílico, de forma mais favorável por estar protonado o oxigênio da carbonila. Então, a ligação π se desloca para o oxigênio, se forma a estrutura tetraédrica, que já vimos anteriormente. O oxigênio do álcool está com uma carga positiva, porque doou um par de elétrons. Ele libera um hidrogênio ácido, um próton, né, e neutraliza a carga. Se forma esse composto intermediário, que chamamos de M-cetal. M quer dizer metade, né, e cetal porque essa molécula é do grupo cetal. Essas estruturas em que temos o carbono ligado a um oxigênio duplamente, né, oxigênio, são do tipo cetal. Só que é um M porque ainda o outro oxigênio possui um hidrogênio, né? Se ambos os oxigênios fossem grupos alcóxido, né, do tipo metóxido, nós temos um metóxido aqui, se tivéssemos também lá um outro metóxido, seria um cetal. M-cetal porque apenas metade, né, apenas um dos oxigênios está com a metila. Bom, o processo se repete, né, ocorre uma protonação agora da hidroxila superior, né. É claro que pode haver uma protonação do oxigênio da metila, né, da metila, que ia o processo retroceder, ou seja, em vez de entrar um novo próton, né, na hidroxila superior, pode haver uma protonação da metoxila e o processo reverter, né? O que aconteceu aqui? Foi protonado a metoxila, então a reação pode voltar ou avançar. Porém, se ocorrer uma protonação da hidroxila superior, aqui, temos a formação dessa espécie, né, e também pode acontecer uma desidratação, né, saída de uma molécula de água, né, eliminação de uma molécula de água. E um par de elétrons do oxigênio da metila, né, do metóxido, formar aqui uma estrutura carregada com a saída da molécula de água. Essas reações são reversíveis. Seria aqui uma espécie de acetona, né, com oxigênio ligado a uma metila. Nessa situação, né, esse carbono volta a estar ativado, agora não por um hidrogênio, como havíamos visto aqui anteriormente, mas sim por uma metila, uma situação similar à inicial. E uma nova molécula, né, de metanol atuar como nucleófilo atacando o carbono carbonílico. Então se forma agora essa estrutura, né, em que aqui sim temos uma metoxila protonada novamente, como já ocorreu anteriormente, né, e o processo se repete, se libera
um hidrogênio ácido dessa metoxina, nós temos um cetal. Ou seja, se aqui tínhamos uma M-cetal, porque um dos oxigênios estava na forma de hidróxido e a outra na forma de um alpóxido, não, no caso aqui especificamente um metóxido, aqui nós temos um dimetóxido, né, geminal. Então isso aqui é um cetal. Então cetal, formação de cetais, né? Então a partir de uma cetona você obtém um cetal. Essa reação é totalmente reversível, né? Ou seja, ela ocorre em entrada de moléculas de metanol e uma saída de moléculas de água, né? 2 moléculas de água. Então, se quisermos que a reação promova a conversão da cetona para o cetal, temos que eliminar a água para que a reação seja favorável à formação do cetal. Na presença de água, a reação pode sofrer o inverso, a inversão. Então, é muito adicionar um excesso de metanol e retirada de moléculas de água para favorecer a formação do cetal. Bom, aqui temos um assunto muito importante que são os grupos protetores, né? São grupos de proteção em síntese. Então, é um assunto importante porque é muito utilizado na síntese de moléculas complexas, em que existe mais de um grupo funcional na mesma estrutura. Então, quando tentamos, por exemplo, atacar uma molécula, né, ou modificar um grupo funcional da molécula, acabamos interferindo em outras partes da molécula, em outros grupos funcionais. Então, moléculas complexas costumam ter vários grupos funcionais e durante algumas reações, os reagentes podem, né, atacar também outras estruturas, outros grupos funcionais da molécula, e por isso eles devem ser protegidos. Aqui temos um caso clássico, né, em que temos uma cetona e um éster, e queremos fazer uma hidrogenação, uma redução do éster a um álcool. Porém, se usarmos um grupo redutor aqui, um hidreto, normalmente utilizamos hidretos, os hidretos vão atacar, além do carbono carbonílico do éster, também vão acabar atacando o carbono carbonílico da cetona. Para que isso não aconteça, temos que proteger o carbono carbonílico da cetona, ou seja, proteger o grupo funcional cetona. E uma vez que tenhamos protegido esse grupo funcional, procedemos à redução, né, a reação com hidreto, e esse agora só atacará o carbono carbonílico do éster. E uma vez tendo ocorrido a redução do éster ao álcool, restituímos, né, desprotegemos a cetona, né, que foi protegido originalmente. Então essa é uma maneira de usar grupos protetores para proteger determinados sítios ativos da molécula, impedindo que elas sejam alteradas durante alguns procedimentos químicos, né? Então vamos ver isso em detalhes, né, usando grupos protetores. Por exemplo, aqui normalmente se usa um hidreto de lítio e alumínio para esse tipo de reação, em que você converte um éster num álcool. A gente já viu essa reação anteriormente, né? Só que se não houver proteção da cetona, ela também será reduzida a um álcool, né? Um álcool secundário aqui no caso. Então, para evitar que isso aconteça, aqui temos que providenciar a proteção da cetona. Já veremos então como proceder. Aqui temos a cetona, o éster. Fazemos reagir com essa propanodiona, né, para formar o cetal. Observem que o cetal vai se formar sobre a carbonila da cetona e não sobre a carbonila do éster, porque no caso a carbonila do éster não reage, né, formando esse tipo de cetal. Então tem que ser feita a reação de forma também a obter esse cetal. Uma vez formado o cetal, que também já foi mostrado como se forma esse cetal a partir
de álcoois, né? Vamos precisar de 2 moléculas de álcool para eliminar o oxigênio da cetona e formar o cetal. A entrada da primeira molécula de álcool forma o hemicetal, a entrada da segunda molécula de álcool forma o cetal. Então, quando os 2 grupos álcoois, né, as hidroxilas, estão na mesma molécula, como aqui no caso a propanodiona, se forma um cetal cíclico, né? Inclusive é recomendado que, como exercício, que se faça o mecanismo da formação desse cetal cíclico aqui com a utilização da butanodiona. Pode ser também usado o etilenoglicol, né, o etanodiol. Bom, o caso aqui é que uma vez formado esse cetal, agora sim podemos usar o hidreto de lítio e alumínio, que não mais vai acontecer um ataque sobre o carbono carbonílico, porque ele está na forma de cetal e não sofre reação de ataque do hidreto. Então o hidreto só vai atuar sobre o carbono do éster e originalmente forma um alcóxido, né? Um alcóxido aqui. Temos o lítio como contrair, um lítio positivo, o oxigênio negativo, é um álcool, né? Um álcool ionizado, então é um alcóxido de lítio. E para transformar esse alcóxido, né, na forma de álcool neutro, adicionamos um ácido. Esse ácido tem a vantagem, né, na presença de água, de neutralizar também, de hidrolisar o cetal. Nós vimos quando se formou o cetal que a reação é reversível e que na presença de água e de ácido o cetal pode ser reconvertido novamente em sua forma de cetona. Então, aqui chegou o momento de acionar água e ácido de forma a hidrolisar o cetal à sua forma de cetona. E, claro, né, se liberta o grupo protetor, que funcionou aqui como grupo protetor, foi o etanodiol. E com isso obtivemos o produto desejado, ou seja, havia um éster que desejávamos reduzir a um álcool sem alterar a função cetona. Então tivemos que usar esse artifício de proteger a cetona, e uma vez protegida a cetona na forma de cetal, fizemos a redução, né, a hidrogenação com hidreto de lítio e alumínio, obtivemos o álcool e também hidrolisamos o cetal para obter a cetona original. Então é um exemplo de uso de grupo protetor para cetonas e também funciona para aldeído. Aqui novamente, né, vamos usar grupos protetores porque queremos fazer uma reação de Grignard, né, usando o reagente de Grignard agora, um magnesiano aqui, sobre o carbono carbonílico. Sobre o carbono carbonílico, já vimos essa reação. Quem estiver com dúvidas sobre a reação de Grignard, é só recordar, né, temos essa reação descrita. Então o carbânio aqui ligado ao magnésio, né, funciona como nucleófilo, vai atacar o carbono carbonílico. Só que se utilizarmos a reação com o composto original, vai haver ataque também no carbono do aldeído, tanto no aldeído quanto na cetona. Então, para evitar que aconteça a reação no aldeído, que é inclusive mais reativo do que a cetona, usamos também grupos protetores, ou seja, adicionamos aqui esse propanodiol, né? Propanodiol, para formar o cetal, formamos esse cetal. Aqui a questão por que o propanodiol formou cetal com aldeído e não formou cetal com acetona? Porque a cetona é menos reativa que o aldeído. Já vimos essa ordem de reatividade e mostramos que os aldeídos são mais reativos que as cetonas por questões eletrônicas e estéricas, né? Então, espacialmente ele é menos impedido e também é mais reativo ao aldeído. Então, na presença do álcool, vai se formar o cetal sobre o aldeído, né, como estamos vendo aqui, e a cetona vai ficar livre, desprotegida, para reagir com o composto Grignard. Uma vez que a reação tenha concluído, adicionamos ácido e água
para hidrolisar o cetal e obter o aldeído original. Dessa forma, obtivemos esse produto, esse álcool terciário, né, sem alterar, sem ter ocorrido uma reação sobre o aldeído manteve-se intacto. Né? Então, da mesma maneira, temos aqui a utilização de grupos funcionais. Notem que os aldeídos são mais reativos, né? E quem vai ser protegido vai ser o aldeído. É claro que na presença de um excesso de álcool, uma vez que todo o aldeído esteja protegido, se houver ainda um excesso de álcool, de grupo protetor, vai acabar por atacar também, né, acabar protegendo a cetona. Portanto, tem que ser calculada a quantidade de moléculas de protanodiol para que seja a mesma quantidade equimolecular, portanto, é igual quantidade de moléculas de propanodiol para a mesma quantidade de moléculas do cetoaldeído, que é um composto aqui, um composto cetônico e também aldeído. Né? Então, esse composto tem que se adicionar a mesma proporção. Se adicionar um excesso de álcool, vai acabar por atuar também protegendo aqui a cetona. Então, isso não é desejado. Bom, para proteger outros grupos funcionais, por exemplo, uma hidroxila de um álcool, podemos proteger na forma de um éter. Os álcoois formam éter, né? E uma vez o éter tendo sido formado, podemos futuramente, depois de proceder às reações químicas necessárias, desproteger esse álcool na forma utilizando para isso uma hidrólise, né, do éter. Então, um reagente muito utilizado para proteger álcool seria um cloreto de trimetilsililo, né? Um cloreto de trimetilsilício, ou seja, o silício ligado com 3 metilas e um cloro. Então, uma vez reage facilmente, né, com álcool, formando um éter. Se liberta aí um éter com silício, no caso. O oxigênio se liga ao silício, formando um éter com silício. Essa reação pode ser descrita com mais detalhes durante a aula. E depois que a reação está concluída, né, formou o éter. Esse éter é um éter relativamente lábil, só hidrolisar os éteres de silício são lábeis. Se pode hidrolisar e novamente recuperar o álcool original. Então, são reações que você promove a formação do éter para manter o álcool protegido, faz as reações que necessita a molécula em outras partes da molécula e ao final você restitui, né, o álcool de partida, ou seja, hidrolisa o éter. Se houver também necessidade de proteger uma hidroxila de um ácido carboxílico, sabemos que os ácidos carboxílicos formam um éster. Né? Quando reage com álcool, forma um éster. Então, a hidroxila do ácido carboxílico se liga, né, se converte num éster, né? E esse éster depois pode ser hidrolisado para recuperar a hidroxila original, ou seja, recuperar o ácido carboxílico original. Então, uma maneira de proteger ácidos carboxílicos é reagir com álcool para a formação de um éster, e depois, futuramente, quando se necessita, voltar a hidrolisar esse éster para obter o ácido carboxílico de partida. O grupo amina, né? A amina pode ser convertida numa amida. Né? Uma amida, para isso você pode usar um cloreto de ácido, né? um aleto de ácido. Podia ser o cloreto de acetila, um brometo de acetila, inclusive um anidrido, né? Um anidrido acético também, para formar uma amida. Já vimos como se formam as amidas. Né? É só recordar, observar. Já foi descrito em nossas aulas a formação de amida a partir de uma amina reagindo com, pode ser com anidrido, pode ser inclusive com cloreto ou um brometo de acila. Né? As reações com derivados de ácido. Depois que a amida estiver formada, as amidas são bastante estáveis, se pode submeter a amida a uma reação, né, desejada e futuramente
promover a hidrólise dessa amida e restituir o grupo amino original. Também é uma maneira, então, de proteger. Dando continuidade ao capítulo 18, que trata de aldeídos e cetonas. Então, entre as substâncias carboniladas, o capítulo 18 foi dedicado a aldeídos e cetonas, e esse assunto, o aldeídos e cetonas, se divide em 3 partes. Essa é a terceira e última parte.